Olá, filhinhos, tudo bom com vocês? Professora bonitinha, se for pra descomplicar a tua vida, eu apareço por aqui, porque vai complicar, né, gente? Já tem muita gente fazendo isso, então bora lá descomplicar e facilitar pra tu. Mas primeiro, já senta o dedo nesse like, já se inscreva nesse canal e compartilha esse vídeo com seus amigos em todos os grupos. Pra quê? Porque eles tenham acesso também a essa sensualidade de pessoa, e pessoa essa que acerta o tema da redação do Enem há 6 anos, hein? Então não estamos aqui a passeio, não estamos de brincadeira. Para quem não assistiu ainda a nossa aula completa sobre os possíveis temas, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, assim como o material de apoio. Sim, você pode baixar gratuitamente o material de apoio de possíveis temas também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa aula, que é uma aula longa. Se você quiser assistir de uma vez só, está disponível, pode assistir. Mas eu estou dividindo ela em macrotemas e microtemas. Você vai acompanhar agora um desses macrotemas e quais são os microtemas dentro dele, que eu tenho ali as minhas apostas para esse ano, beleza? Tanto para Enem quanto para vestibular. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de acessar. Quer assistir o vídeo completo de uma vez só? Tá aqui embaixo, pode acessar também, beleza? Então assista agora essa aula e a gente se encontra no finalzinho para bater um papo sobre o que você achou. Sociedade contemporânea é o nosso novo macrotema e vamos começar falando sobre os entraves na adoção de crianças e jovens, tema pouco comentado, que eu acho que é uma aposta nossa muito ousada. Nós somos ousados, né, Daniel? Somos ousados, mas eu acho que é um tema muito bom para ser abordado, hein, gente? Então, eu acho que assim, novamente, é um tema parecido com a questão da adoção de órgãos. Há uma questão cultural muito forte dentro desse tema. Sim. Porque hoje no Brasil, pessoas casadas ou até mesmo solteiras podem adotar. Tem pessoas que acham que solteiros não podem adotar, por exemplo. Podem, gente. Casais hétero ou não hétero podem adotar também. Não existe uma limitação em relação a que tipo de casal que é, ok? Uhum. Mas há um ponto aí que é importante. Muitas vezes parte das pessoas que estão adotando as próprias limitações para que a adoção aqueça. Muitas vezes a família quer que seja uma menina. Qual que é o uma perfil menina buscado, branca. né? Qual que é o perfil? O que as famílias querem? Quer dizer, tem que ser uma criança, uma menina, recém-nascida e branca. Esse é o perfil da maior parte das crianças que estão para ser adotadas? Não. A maior parte não é recém-nascida, a maior parte não é branca e a maior parte não é menina. Na verdade, a maior parte ela tem mais de 4 anos de idade, né? 60% das crianças disponíveis para adoção, elas têm mais de 4 anos de idade, gente. E o processo de adoção ele é longo, lento, são meses e meses de convivência até que a justiça libere que essa criança vá para a casa dos novos pais, para evitar, sabe o quê? Uma coisa que acontecia e ainda acontece? Devolução da criança. Que eu não consigo Você nem consegue imaginar uma pessoa devolver a criança? A pessoa acha o quê? Que é um brinquedo? Que é um cachorro, um gato? Não se faz isso com cachorro e gato, Nem com cachorro Daniel. e gato você faz isso. Você é louco. Não, nem com cachorro e gato, imagina. Não, já vou entrar em conflito aqui, gente. Não, me segura. Nem com cachorro e gato você faz isso. Imagine com uma criança. Imagine com uma criança. Certo? É inacreditável. E acontece, gente. Então, eu acho que é um tema que deve ser pesquisado, que deve ser mais debatido na sociedade. E, inclusive, nós tivemos uma polêmica muito grande esse ano, que foi um desfile. Você chegou a ver sobre isso? Vi no shopping. As crianças desfilando pelo shopping como se fossem produtos para serem adotados. Então, e com o apoio da OAB. OAB, se liga. Que é isso, gente? Foi uma ação muito mal pensada. Mal pensada. Né? Por mais que às vezes a ideia assim por trás seja boa, de vamos conseguir família para essas crianças. Ok, mas como fazer isso? Fazer dentro de um shopping? O shopping não é um lugar para você adotar alguém. O shopping é um lugar de você comprar. Ainda mais colocar como um produto, né, gente? Parece um produto, né? Horroroso, foi uma ação horrorosa que eu fiquei constrangida quando eu li a notícia. Se caísse uma coletânea, eu aposto que eu mostrar isso como uma cutucada. Como uma cutucada, né? Sim. Fica a dica para vocês e o nosso próximo tema que vai aparecer na tela é o respeito à diversidade linguística. E nós batemos na tecla da diversidade linguística há muito tempo, principalmente em relação ao Enem, gente. Quando a gente fala de Enem, o Enem, nas 9 competências, dentro das competências que são abordadas em linguagens, códigos e suas tecnologias, nós temos lá a competência que trabalha diversidade linguística. E eu só dando um panorama aqui rapidamente. Quando a gente trata de diversidade linguística, o Enem, ele trata sobre o respeito à diversidade linguística. Então você não vai falar nada. Então tá bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo pra você que está nos acompanhando. Você vai fazer um comentário? Vou. Bom. Tá. O Brasil é um país grande, né, pessoal? Muito grande. E existem várias formas de se falar. Sim. E aí você fala assim, você pega uma pessoa, por exemplo, do Rio Grande do Sul que fala, sei lá, piá. Aí você pega alguém lá do Nordeste que fala... Nordeste tem vários sotaques, tá? Desculpa aí. Estamos falando Nordeste, um específico, sei lá, um oxente.
E aí você pega o cara de São Paulo que fala, e aí, mano, beleza? Véi. Mano. Adoro. Mano é meu tipo dia assim. comum. Tipo assim. E aí, você tem formas de falar, e aí às vezes é aquela coisa assim, porque tal sotaque fala mais certo. Então, pessoas do Maranhão falam certo, as pessoas de Manaus falam errado. Não e eu acho isso muito curioso, porque, por exemplo, parece que a nossa mídia tem um sotaque. Você vê qualquer jornal no Brasil, todos os sotaques, parece que as pessoas são todas de São Paulo. Uhum. E a pessoa é o jornal lá da Bahia e os jornalistas muitas vezes forçam um pouco o sotaque, não é o dele, para parecer mais formal. Parecer mais, sabe? Uhum. E isso vem todo de uma questão de preconceito linguístico que existe no Brasil devido aos regionalismos, né? Mas nós estamos falando aqui especificamente da fala, porque o que entra no entrave, quando nós estamos falando isso daí, é uma dica para vocês. Quando nós falamos em si da norma culta, nós estamos falando da gramática. A gramática é para o Brasil inteiro. Sim. Só que é muita inocência da nossa parte pensar que a gramática normativa, aquela parte escrita, é replicada na fala. Gente, nós seguimos o máximo possível, né, a gramática, as regras gramaticais durante a nossa fala, exigindo ali regras de concordância, de regência e tudo mais. Porém, o que a gente está falando aqui é muito mais amplo, muito mais profundo. Quando a gente trata da diversidade linguística, nós estamos falando de respeito a valores culturais, respeito a valores sociais, né? Porque a forma que a pessoa fala, os regionalismos e toda a forma específica de cada sotaque, por exemplo, é parte do patrimônio imaterial daquele povo. Então você tem uma forma de se falar, de se comunicar, de ser no Amazonas e outra no Rio de Janeiro, e isso, não existe uma hierarquia, nenhuma é melhor do que a outra forma de falar. Existem apenas formas diferentes de falar. Isso é patrimônio cultural imaterial, isso é cultura brasileira, e tá tudo bem. A gente muitas vezes tem essa coisa de tal pessoa fala errado, ou tal pessoa de tal região fala... Isso não existe. Na fala isso não existe. Certo. Na língua escrita, sim. Aí a gente tem que ser formal. Mas na fala, não. Na fala a gente tem regionalismos. Isso Perfeito. É muito natural para nossa cultura. E só para fechar essa parte aqui, eu vou te dar uma dica, caso você queira colocar alguma citação, por exemplo. Você pode citar Marcos Banho. É porque eu tô no meu... Aqui eu tô à vontade, né, Daniela? Estamos falando aqui de diversidade linguística, aqui eu me soltei, aqui eu tô soltinha. Entendi. Marcos Você tá falando de banho até? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês o nome do livro, tudo bonitinho, mas Marcos algo... Banho? Banho, mas escreve Babanho. Bagno. É babanho ou banho? Banho. O nome dele é Banho. Mas aí escreve com G. Tá mas bom. eu coloco aqui na descrição pra vocês o livro dele que chama Preconceito Linguístico, e ele traz sempre o seguinte, olha só a ideia de uma citação de um argumento de autoridade que você pode usar. Desde que haja comunicação, não há erro. Desde que haja comunicação, não há erro, beleza? Então ele defende um pouco essa ideia aí do preconceito linguístico que nós temos, principalmente dentro do Brasil. Você entendeu? Foi bonito isso. Então, não eu deixo aqui na descrição do vídeo, beleza? O próximo é a valorização da cultura nacional. Assim como a gente valoriza o regionalismo, e o regionalismo é importante para o jeito de falar de cada um, a cultura nacional também é importante, porque existem coisas no Brasil que também nos tornam, que são comuns ao Brasil. Formas de, por mais que existam sotaques, por exemplo, existe o português que todos nós, por exemplo. Sim. E a cultura brasileira, ela é uma cultura que hoje tem uma competição muito grande com a cultura estrangeira. Nós temos, por exemplo, filmes americanos, filmes europeus, filmes do mundo todo sendo produzidos a todo tempo. Então, se chegar para você um tema de como valorizar a cultura nacional, como que isso pode acontecer? Como pode ser a sua intervenção? O incentivo à cultura. Por exemplo, a Lei Rouanet. Nós temos no Brasil o Ministério da Cultura, que faz a lei de incentivo à cultura e coloca dinheiro público investido em, por exemplo, peças, em cinema e por aí vai. Então, é um assunto bastante interessante, pode surgir, né? E é muito interessante entender legal como que funciona de fato as leis de incentivo à cultura, tá? Tem muita gente que reproduz muita bobagem, que não é o que é de fato. O próximo tema é a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos aí, né, a gente estava discutindo sobre os possíveis temas, nós falamos sobre o boom das startups, isso não só no Brasil, né, o Sim. Brasil também é uma grande peça dentro dessa questão das startups, mas a gente também está falando um pouquinho sobre as pessoas mesmo Sim. que começaram a entender Sim. a questão do empreendedorismo. A internet, a tecnologia ajudou bastante em relação a isso. Uma empreendedora aqui. Uma empreendedora, eu me tornei,
saí da sala de aula e me tornei uma professora online, gente. Então, também são novas formas de se fazer, né? Novas empresas que estão surgindo. E aí tem também a questão da crise fazendo com que o empreendedorismo volte a crescer. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é Exato, verdade? é o que falam. Mas o que acontece muitas vezes é justamente isso. Você tem uma crise na forma de se consumir algo, por exemplo. Vamos supor que... Qual que é a crise da educação? Em muitos lugares as pessoas não têm acesso a um curso preparatório para o vestibular. Essa é a crise. Esse é o incômodo. Qual que é a solução? Alguém chega, cria uma empresa que faz um curso online e você assiste isso de qualquer lugar. Exato. Então você tem dores que o empreendedor consegue localizar essas dores e criar soluções para elas. E eu acho que isso é a grande questão das startups. Sim, perfeito. Maravilhoso. Próximo tema. Na tela para vocês, a importância na construção de valores éticos na sociedade. Um tema que a gente nunca trouxe, é um tema novo, certo? E aí eu trouxe aqui para a gente distinguir um pouquinho a diferença entre o que é ética e o que é a moral. Sim. Hoje se fala muito de moral e ética, que são objetos típicos da filosofia, né? Sim. E muitas vezes a gente fala de forma assim, como se as duas coisas fossem iguais, né? Eu trouxe uma definição para vocês, poderiam fazer uma reflexão, né? Quando a gente fala de moral e ética, a gente está falando de moral. Constitui um conjunto de regras, normas e leis que servem para orientar as pessoas dentro de uma sociedade, a fim de que saibam julgar o que é certo e o que é errado. A moral, eu gosto de fazer essa analogia, é como se fosse o semáforo ou o radar do trânsito. Você vê o semáforo fechado, você sabe que você não pode avançar. Você vê o radar, você sabe que a velocidade que você pode passar é até tantos quilômetros por hora. Tanto que esse é o segredo para não tomar multa. Passe abaixo da velocidade. Nunca vai tomar multa. Então, você tem ali uma lei, uma norma que rege o convívio social. E ela parte de fora. A moral parte de fora do Estado, são as dos regras, outros, né? As regras da sociedade para você. E a ética? E a ética já é algo que parte no sentido contrário. Traduz-se em algo mais reflexivo, no que diz respeito a pensamentos considerados certos ou errados por uma sociedade ou mesmo por uma pessoa. O valor ético é aquilo que está na convivência. Eu penso assim, eu posso fazer tal coisa? Posso. Mas eu reflito. Isso vai ser bom para a pessoa que está aqui do meu lado? Eu posso, por exemplo, gritar no ouvido da Pan agora? Posso. Ela pode nem ficar brava comigo. Só que eu vou fazer isso pro outro. A convivência melhora com isso? Não. Então eu não vou fazer isso porque eu percebo, é algo que parte de mim mesmo, é algo que é reflexivo. Enquanto a moral é algo que vem de fora. Faz essa diferenciação que você vai ter sempre boas ideias de como argumentar. Perfeito? Fica a dica aí pra vocês e a importância dessa construção de valores éticos na nossa sociedade. E aí o que você vai ter que analisar? Qual que é o viés que a prova traz pra você? Tudo bem? Sim. Se é um viés político, se é um viés... Por exemplo, quando a gente fala de empatia, vocês viram essa palavra bastante vezes, a gente está falando de ética. Sim. A empatia é justamente você se colocar no lugar do outro para poder tomar uma decisão que seja boa para a convivência. Sim. Então, isso é pensar em ética quando você pensa em empatia, por exemplo, que é uma palavra que está muito mais presente, né, pra gente. Perfeito. Desafios do combate aos maus tratos de animais. É um tema que me é muito sensível, porque eu sou... Todos nós. Sim, mas eu sou uma defensora dos animais, então Sim. É um tema que eu acho legal, é um tema que não é muito polêmico no sentido de já abordamos os temas mais polêmicos hoje. Às vezes ele é um pouco também abordado só de um jeito, né? O que acontece assim, por exemplo, nós temos no Brasil uma questão, e não só no Brasil, tá? Esse é um problema global. Muitos países têm esse problema, que é o abandono de animais. Sim. O animal, não só o maltrato, mas o abandono, que vai levar ao maltrato, o cachorro na rua, o gato na rua, né? Então, assim, o animal, a discussão sobre o abuso, sobre o maltrato aos pets, né? Aos animais de estimação, é algo que a gente ainda debate, é algo que ainda chega na discussão. Mas tem um outro lado que muitas vezes não chega na discussão, que é o maltrato ao animal que vai virar alimento. Então nós temos uma outra questão aí, que é como a indústria trata dos animais que vão virar alimento. Quer dizer, não é porque o boi vai virar alimento que eu vou tratar dele de forma horrível. Então assim, tem que ter uma vida digna até ser abatido. Sim. Então hoje, muitas vezes, a discussão é também uma forma mais humana de existir uma indústria que produza carne, por exemplo, ou produza leite. Se você vai ver como se produz leite hoje em dia, você se assusta. Existem diversos documentários que tratam sobre isso, vários né? documentários. Então, assim, a questão dos maus tratos, ela, claro, os pets, a gente na hora já fica, meu Deus, como alguém vai maltratar um cachorro? É um viés, né? É um viés, e é muito importante.
Sim. Mas... Porque, inclusive, é crime. O caminho... Abandonar animais e maltratar animais. Só que a argumentação pode ir para outro caminho. Uhum. Porque o boi também é um animal. Ele Sim. também sente. Então, você pode ir por essas duas linhas. As duas linhas são ótimas para argumentar, mas você tem que ter a consciência de que pode ir por qualquer um desses dois caminhos. Na hora você vai decidir o que você acha ali com a coletânea, o que mais ele vai querer. O que a coletânea realmente está direcionando você. Se é pro pet ou se é pra indústria de produção. Né? Perfeito. 2 pontos aí para você abordar, certo? O esporte como ferramenta de inclusão e recuperação de pessoas. Adoro esse tema. Vocês estão vendo essa imagem, né? Muito legal. O corredor usando aquela perna que auxilia, ele consegue correr mais rápido do que uma pessoa com a sua perna normal, com essa prótese, né? Extremamente eficiente. E a criança tendo a mesma prótese ali também. Certo. E o esporte, ele acaba sendo uma importante ferramenta de inclusão social, porque você vai ter ali transmissões de valores. Por exemplo, a arte marcial, a pessoa aprende a disciplina, a respeitar o mais velho. Um exemplo, né? Uhum. E essa transmissão de valores dentro, às vezes, de uma sociedade, de uma comunidade em que esses valores, às vezes, estão feridos, ou a educação não está funcionando, a escola falha, o esporte acaba sendo esse substituto, ele acaba pegando essa autoridade para si de educar de várias maneiras. Ele é uma ferramenta que complementa, e em muitos casos até substitui quando a educação falha, né? Uhum. E isso reduz a violência. Então você tem um efeito aí, que é uma população mais disciplinada, uma população que transmite valores e que, portanto, é menos violenta. Melhora também o desempenho da saúde pública, porque pessoas que fazem esportes têm menos problemas de saúde durante sua vida. E auxilia na recuperação e sociabilidade de portadores de necessidades especiais. Olha só quantos pontos que nós estamos trazendo aí que você pode abordar ao longo da sua redação dentro desse viés. Exatamente. E a questão dos portadores de necessidades especiais é que isso subverte justamente aquela lógica de eu tenho uma limitação física e essa limitação me impede de fazer tais coisas. E aí você de repente tem ali uma adaptação que é feita do esporte e aquela pessoa passa a ter uma vida muito mais plena, muito mais ativa e evitando outras doenças e muito mais satisfação, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E aí, coloco para vocês 2 temas que já comentamos aqui. Então, tem 2 aulas inteiras aqui no canal, que inclusive eu mostro redações prontas sobre estes 2 temas que estão aparecendo, que é a escravidão moderna e o conceito de família no século XXI. São possíveis temas também, só que nós não vamos comentar sobre eles, porque eu já vou deixar linkado aqui 2 vídeos completos com redações prontas para vocês. E aí? Curtiu a aula? Conseguiu entender quais são as suas apostas, né? Eu coloco algumas apostas, coloco dados para que você possa utilizar, né? Autores, algumas coisas que você tem ali um embasamento na hora da redação. O que eu sugiro a você? Anote aqueles que você acha que tem mais possibilidade de cair e estude profundamente sobre cada um deles, beleza? E aqui, ó, vai aparecer embaixo para você o vídeo completo e a playlist com todos esses temas divididinhos para que você assista aquele que mais lhe interessa, combinado? Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixa de me seguir não, criatura! Um beijo, até a nossa próxima aula, hein? Tchau!